Olá, professores, professoras, bem-vindos a mais uma formação da Diretoria Leste 2, relacionada ao Programa de Alfabetização Ambiental. Aqui os responsáveis, a nossa dirigente, professora Geni, a supervisora Edna e Yara, ao diretor do núcleo Samuel, PCNP Ciências Patrícia e eu aqui conversando com vocês, PCNPs dos anos iniciais. Aí nós temos o Antônio, a Carla e a Lilian, todos juntos em parceria para formar vocês em relação ao programa Alfabetização Ambiental. Vamos lá. Bom, hoje damos início a essa temática na diretoria. Hoje é a nossa primeira formação de muitas que estão por vir durante o ano. Os principais objetivos do programa Alfabetização Ambiental é incluir o aluno como protagonista na conservação do meio ambiente, em relação aos valores socioambientais e sustentáveis, fortalecer os espaços da escola, uma escola sustentável que se preocupa com o meio ambiente, com as mudanças de comportamento, com os valores da sociedade, além de promover temáticas socioambientais, todas relacionadas ao currículo paulista. Passamos para o próximo slide em relação à sensibilização da Carta da Terra, mas antes quero trazer também que o objetivo desse ATPC é formar os professores dos segundos anos e quartos anos dos anos iniciais e os professores dos sétimos anos dos anos finais. Então, são para esses professores em específico que está direcionada essa formação. Claro que todos os professores da unidade escolar são bem-vindos, todos os professores, gestores, porque o programa Alfabetização Ambiental, ele faz parte de toda a comunidade escolar. Inclusive, deve ser colocado até mesmo no PPT da escola. Seguindo para a nossa sensibilização sobre a Carta da Terra. Em meio a bilhões de astros no universo, nosso planeta Terra é único, generoso, provê tudo o que qualquer ser possa necessitar. E dentre todos os tipos de vida, somente um animal se tornou especial por sua inteligência, um ser desbravador, capaz de criar coisas que ninguém poderia sonhar. Mas nós, homens, não nos contentamos com isso. Queremos sempre mais. E para sustentar nossas vontades, escravizamos muitas vidas, inclusive dos semelhantes. Somos capazes de ignorá-los, especialmente quando podemos oferecer ajuda. Essa ganância adoeceu o mundo. As águas ficaram poluídas, os animais começaram a morrer, os bens naturais a diminuir e as guerras cada vez mais presentes. Foi então que algumas pessoas, preocupadas com os valores da vida, perceberam que a sociedade estava sofrendo, econômica, social e ambientalmente. Começamos a entender que a Terra não é uma máquina e que seus bens são finitos. Finalmente, valorizamos ações de solidariedade e de harmonia. Passamos a conversar sobre os erros que cometemos, tentando encontrar uma solução benéfica para todo o meio ambiente, incluindo o ser humano. Pessoas de diversos países, culturas e religiões participaram deste despertar. Assim foi escrita a Carta da Terra. A partir de então, gente do mundo todo passou a seguir seus princípios e agir de acordo com o que a Carta propõe. Respeitar a natureza e todo tipo de vida, independente de sua serventia aos homens. Acabar com a discriminação de qualquer natureza. Afirmar igualdade entre todos. Promover a educação moral, formal e espiritual em todas as comunidades. Preocupar-se com a forma de consumir e diminuir a desigualdade social e econômica. Construir sociedades mais justas, pacíficas, participativas e sustentáveis. Para isso, todo indivíduo, família, organização e comunidade tem um papel vital a desempenhar.
Era difícil acreditar que tudo isso fosse possível, mas para milhares de pessoas em todo o mundo já é realidade. Nosso tempo pode ser lembrado pelo despertar de uma nova referência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Depende de você, depende de todos nós. Após o vídeo, nós sugerimos que o coordenador pause o nosso vídeo aqui de formação e estendam em 5 minutos um momento de reflexão sobre o vídeo passado de sensibilização. E retornamos, após essa pausa, com a fala da professora Lília sobre os pontos dela a ser tratado sobre essa sensibilização, ok? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou a PCNP Lilian, PCNP da equipe dos anos iniciais, da Diretoria de Ensino Leste 2, e vim para comentar um pouco sobre a sensibilização da Carta da Terra e trazer algumas experiências que tivemos nos anos iniciais quanto ao início do projeto, lá em 2019. A nossa fala em relação ao trabalho na escola, começar dentro das escolas é muito importante, porque esses alunos, nós tivemos experiências comprovadas de que esses alunos, eles replicam esse trabalho, né? Então, a partir do momento de que eles se empolgam, eles veem esse movimento, e num simples plantar de uma semente ou de uma muda de uma árvore, ele trabalha muitos temas, né? E a escola, ela acaba engajando também as famílias, né? Este projeto, o intuito dele é para ser trabalhado a escola juntamente com toda a equipe e família, porque o resultado, ele vem com esses esforços, né? O esforço de todo mundo. Ele começa na escola, né? Através dos exemplos que os alunos vão levando, enfim, eles trazem para a escola e levam para as famílias. E o resultado sempre é muito melhor, assim. Então, é mais uma prova de que família e escola unidos funciona, né? E durante a apresentação desse trabalho dessa pesquisa que nós vamos apresentar para vocês, no dia de hoje, teremos vários momentos em que este processo fica concretizado, tá bom? Temos todos uma boa formação, e eu passo a palavra para a PCNP Patrícia. Muito obrigada por enquanto. Obrigada, Lilian, pela sua contribuição, e continuamos então com os slides. Então, aqui no início nós temos o recapitulando. Mas, Patrícia, a gente começou a formação agora e você já está usando o termo recapitulando? Porque essa formação, esse tema, esse assunto se deu início lá em 2019. Em 2021 nós estamos dando apenas uma sequência.
E eu não posso dar uma sequência sem mostrar para vocês ou relembrar como foi esse início. Então, o programa Alfabetização Ambiental surgiu em 2019, da vontade de ambos os secretários, tanto da SEDUC quanto da CIMA, em aproximar o contato das crianças em fase de alfabetização com a temática ambiental. Então, a alfabetização, aprender a ler, aprender a escrever, mas relacionado ao tema ambiental, ao meio ambiente, ao cuidar. E naquele momento, quando se iniciou o programa Alfabetização Ambiental, o que foi passado para as escolas, para as crianças, para os professores? Um projeto relacionado ao plantio de mudas nativas. E muitas escolas, né, foram aos parques, foram às praças plantar com as crianças. Então vamos lá. Nós trouxemos aqui para vocês algumas evidências de projetos realizados em 2019, como o ano que iniciou o programa Alfabetização Ambiental. Aqui também a gente fala sobre a importância de você trazer evidências que o projeto está sendo realizado na escola, lembrando, claro, da importância de anexar também, junto com essas evidências, os direitos de imagem das crianças. Então é importante passar isso aos pais na divulgação, se as crianças têm esse direito na escola, se não solicitar aos pais, para a escola não ter problemas futuros. Retomando, então, as evidências que a diretoria teve, né, algumas que foram selecionadas foram dessas escolas. Então, nós temos o Breno, temos o Diogo, que trabalhou aí com as crianças, com roda de conversa, com trabalhos interdisciplinares. Naquela época, no início, em 2019, o programa Alfabetização foi destinado apenas para alunos do segundo ano, dos anos iniciais, tá? Porque foi o início, né, paralelo com a alfabetização, tá, dos alunos. Pode continuar o slide. Além disso, nós tivemos o Rigueto, o Tomás, Renato Dias, Roger Jules, Rosarita, o Henrique Smith Baima e o César da Cruz. Então, foram algumas escolas que mandaram evidências para nós, tá? É muito importante essa situação onde a escola realiza o projeto, coloca em prática o programa Alfabetização Ambiental e manda para nós as evidências, porque demonstra que essa formação ela vai ter um sentido, né? E o envolvimento de todos aqui, né? Não só das crianças, como das famílias, como da comunidade. Porque quando a gente fala de alfabetização ambiental, é algo que tem que ser amplo, tem que ser divulgado, tem que ter a parceria de todos, tá? Passo a palavra para a PCNP Lilian, que vai contribuir agora em relação aos anos iniciais, que se deu início em 2019. Obrigado, Patrícia. Então, lá em 2019, quando essas crianças começaram com esses trabalhos, esses professores fizeram um projeto muito rico quanto aos conteúdos. Então, foi um projeto que iniciou dentro das salas de aulas e acabou nos parques, como a professora Patrícia já até comentou, nas praças. Algumas escolas foram acompanhadas pelas diretorias de ensino, pelo secretário, enfim. E nós tivemos alunos plantando, nós tivemos aluno fazendo terrário, construindo jardins, e tivemos escolas também que fizeram as hortas comunitárias, hortas dentro da escola, onde essas crianças tiveram contato, levaram este alimento para casa e até consumiram dentro das próprias escolas. Então, é um projeto bem gostoso de se fazer, de se trabalhar, e apesar da complexidade dele, ele é um projeto de fácil aplicação por parte dos alunos, mas ele precisa ser bem estruturado, né, por parte dos gestores
do projeto. Então, a gente, na sequência do nosso trabalho, vocês terão contato com esse desenvolvimento aí, e aí nós falaremos mais sobre o desenrolar desse projeto durante este ano, e posteriormente, tá bom? Eu passo a palavra, então, para a professora Patrícia. Obrigada. Obrigado, Lília. Dando continuidade, então, com o slide temática socioambientais de 2019 a 2021. Então, o que mudou, Patrícia, de 2019 para 2021? Como eu disse, em 2019, o programa ele era direcionado para o segundo ano dos anos iniciais, e o tema abordado na época era conservação da biodiversidade. Em 2021, o segundo ano continua com esse tema, conservação da biodiversidade. Porém, teve aí mais duas turmas, né, duas faixas etárias que vão entrar nesse programa alfabetização ambiental com temas diferentes. Então, a partir de 2021, entram também nesse programa alfabetização ambiental a participação dos alunos do quarto ano, dos anos iniciais, e os alunos, professores também, do sétimo ano, dos anos finais, com a temática resíduos sólidos. Pode continuar, por favor. Então, aí, o que foi tratado naquela época e por que teve aí essa mudança, né? Está se abrangendo um número maior de alunos. O intuito do programa Alfabetização Ambiental é alcançar a todos, da turminha lá da educação infantil até o ensino médio. Mas é claro que esse programa, ele vai passando por anos, então ele está evoluindo, está em evolução, está em transformação. Então, começou com o segundo ano em 2019, agora em 2021 nós estamos atingindo o quarto ano e o sétimo ano, e nos anos futuros vamos ter outras séries também, outras turmas e outros temas, não vai parar em resíduos sólidos. A princípio, hoje nós temos conservação da biodiversidade, como a gente está vendo aí no BBT, e resíduos sólidos. Se tratando de conservação da biodiversidade, na época e hoje também, o segundo ano vai abordar sobre restauração, conectividade e serviços ecossistêmicos. Então, habilidades do currículo relacionadas a esses temas, com as crianças do segundo ano. Aí, em relação aos resíduos sólidos, então, quando eu estou falando de resíduos sólidos, eu vou trabalhar com a turma do quarto ano e sétimo ano. Em relação aos temas gravidade e dimensão da problemática no Estado, formas de enfrentamento do problema. Aí entra a questão. Quando a gente fala de resíduos sólidos, professor, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele, porque foi o que aconteceu comigo, é pensar em reciclagem. Só que o que foi passado para nós no programa de alfabetização ambiental, na formação que nós tivemos pela SEDUC, que o mundo já está esgotado de tentar maneiras de se reciclar, por exemplo, garrafa PET. Não se sabe mais o que se faz com garrafa PET. Por quê? Porque o aumento do consumo vem aumentando cada vez mais e as pessoas não têm a conscientização que isso vai agredir o meio ambiente. Então, se aumentou o número do consumo de garrafa PET, de outros materiais, e aí se pensa, eu vou fazer brinquedo, objeto, vou trabalhar, mas vai chegar no momento que a gente não consegue mais dar conta de reciclar. Então, por isso foi-se montada essa pirâmide inversa, onde que antes de pensar em reciclar, o ser humano tem que começar a se conscientizar que ele precisa não gerar. Ele precisa pensar em não gerar resíduo sólido. Ele precisa pensar em não gerar, em reduzir o seu consumo, né? E porque muitos de nós consumimos e consumimos em excesso. Isso, infelizmente, faz parte da cultura de muitos. A gente vai muitas vezes no mercado, exagera na compra, e depois muitas das coisas são jogadas no lixo, estragam, e a gente fala, poxa, eu não deveria ter consumido isso, né? Então, trazer essa consciência para a escola, para a nossa vida, para os professores, para os alunos, para os pais, para a família. Esse programa ele tem que atingir a todos. Eu citei algumas séries que devem ser trabalhadas, mas, no geral, a escola toda deve ser envolvida com isso,
né? Então, nessa pirâmide inversa. Então, se a escola quiser, de repente, montar essa pirâmide no pátio, na sala de aula, trabalhar com os alunos, eu acho isso muito legal. Você passar para os alunos, para as crianças, para os pais, numa reunião, você começar a pauta de uma reunião de pais falando sobre a temática de conservação do meio ambiente, uma temática de socioambiental, que é uma coisa que tem que ter a participação de todos, onde antes de eu pensar em reciclar, antes de eu pensar na compostagem, que também é viável, que também eu tenho que me preocupar, porque tem muita coisa que precisa disso, eu tenho que pensar em não gerar. E como que eu vou não gerar? E como que eu vou reduzir? E como que eu vou reutilizar? Então, são questões que a escola vai encontrando respostas junto com os alunos no dia a dia. Pode passar o slide, por favor. Então, por que esse ano se começou com a temática resíduos sólidos? Então, essa temática ela tem o objetivo de ajudar a construir uma visão sobre os resíduos sólidos. Como eu disse, a gente está cada vez mais consumindo em excesso e não se está dando conta mais de reciclar materiais, né? E é um problema público, como eu disse, de todos, né? Tem muitos desafios, tem muito a ser enfrentado, que eu também comentei até outro dia com os colegas. É claro que esse programa ele vai trazer projetos de acordo com as características da comunidade de cada unidade escolar. Então, eu tenho uma escola, por exemplo, que tem enchentes, e muitas das enchentes são causadas por excesso de lixo nos rios. Então, pensar nessa problemática, né? O que nós podemos fazer para isso não acontecer? Então, assim, eu estou foco solução. Eu tenho um problema, eu preciso resolver ele está relacionado à conservação do meio ambiente, ele está relacionado com resíduos sólidos, então fica muito mais fácil, né? Eu pegar essa formação, levantar, elencar com os meus professores quais são os problemas ali, ou com os meus alunos, quais são os problemas em relação a resíduos sólidos aqui da unidade escolar, da escola, da comunidade? O que a gente pode fazer para contribuir com isso? Então, eu acho que esse tema, ele sai um pouco da zona de conforto. O primeiro tema de 2019 foi um tema muito bom. Vamos plantar árvores nativas, mas está cuidando também, está ajudando a solucionar os problemas da comunidade que a gente tem hoje? Então, eu acho que esse tema ele veio para somar, para agregar, tá bom? Então, é importante caracterizar com as crianças o que são os resíduos sólidos, que ele é um problema de todos, construir uma ideia que é um problema que todo mundo tem que fazer parte, todo mundo tem que se envolver, tá? E trabalhar em cima disso. Pode continuar. É importante também ressaltar que a temática resíduos sólidos ela está presente nas competências gerais da BNCC. Aqui eu deixei algumas observações para a gente ser mais objetivo. Então, em relação a essa temática, nós temos a competência lá no currículo paulista sobre a abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. O que eu acabei de falar. Primeira abordagem, então, relacionada às ciências, que ciências é conhecimento. Eu vou buscar o conhecimento. Como está a minha comunidade? A minha comunidade tem problema com os resíduos sólidos? E aí, depois que eu faço aquela investigação, eu vou refletir. Mas o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso trazer para a minha comunidade? Tá? E aí, daí, do ponto de partida, eu posso também pesquisar, investigar, buscar vídeos, buscar projeto que deu certo em outras unidades escolares, tá bom? Eu acho que essa comunicação é muito importante. Hoje a gente está fazendo um vídeo onde está sendo gravado, onde vai ser passado dentro do PC para vocês informação, mas vamos ter momentos futuros onde a gente vai ao vivo debater isso. Então, as sugestões de vocês, o que vocês têm ideias, o que vocês vão pôr em prática, até mesmo para a gente dividir com os colegas, né? Sétima competência relacionada ao currículo paulista sobre a temática resíduos sólidos. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, buscar fontes confiáveis, né? Não a rádio disse, me disse, que me disseste, não. Ver se realmente aquela informação é verdadeira, se bate. Agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade. Essa parceria ela tem que existir.
O foco para trabalhar aqui são o segundo, quarto e sétimo, mas isso nada impede de toda a escola estar envolvida nisso, porque isso é algo que vai beneficiar todos, então todos devem estar envolvidos. Aqui nos anos iniciais, eu vou passar a palavra para a PCNP Lília, que vai dar continuidade, contribuindo aqui na fala em relação às habilidades a ser trabalhadas sobre os resíduos sólidos no quarto ano dos anos iniciais. Passo a palavra. Obrigada, Patrícia. Bom, aí nós temos os exemplos de habilidades e componentes curriculares que são mobilizados na temática resíduos sólidos dos anos iniciais, tá? Então, aí temos habilidades, mas tem geografia, história, ciência, língua portuguesa, sim. É uma temática interdisciplinar, como a professora Patrícia já falou no começo dessa apresentação. Então, assim, quando você fala em língua portuguesa, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, sobre a habilidade EF15, LP04, por exemplo, que ela vai falar sobre estratégia de leitura, né? E ela é trabalhada do 1º ao 5º ano. Compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais, ou seja, quando essa criança ver uma imagem, ela consegue já fazer uma ligação direta a um texto. E aí você fala, tá, mas e outras? Nós temos em ciências, por exemplo, a EF04CI02, que ela é trabalhada no 4º ano, né? Investigar as transformações que ocorrem nos materiais quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade, registrando as evidências observadas em experimentos e diferenciando os resultados obtidos. São transformações reversíveis e não reversíveis. E é uma temática que pode ser trabalhada também em todos os outros anos dos anos iniciais, tranquilamente, porque você consegue fazer experiências com esses materiais de várias maneiras, né? Sabemos que isso já acontece naturalmente e que às vezes a gente não liga uma coisa a outra. Então, assim, você não vai mudar, o professor não vai mudar o circuito do que já está fazendo. Ele só vai agregar um conteúdo ali e ligar a essas habilidades, né? Na habilidade, por exemplo, de história, eu peguei um exemplo para vocês da EF04HI05, que é também no 4º ano, relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções. Que esse objeto de conhecimento é a circulação de pessoas e a transformação no meio ambiente. E, para finalizar, eu peguei a de geografia, que é a EF05GE08, que é analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. No objeto de conhecimento, mapas e imagens de satélite lá no 5º ano. Quando você... como eu posso estar fazendo essas ligações? Nesse próximo slide, nós temos o exemplo da atividade que está no material do currículo em ação do 1º volume do 4º ano, tá? E aí, está na página 67 e 68, no volume 1 aí, ó. Ele apresenta essa sequência didática que fala sobre a produção e o destino do lixo. Essas imagens apresentadas já falam por si só, né? Então, todas essas habilidades que nós apresentamos no slide anterior, elas estão interligadas nesta mesma atividade. Porque este aluno, ele pode, a partir da leitura desse texto, identificar e fazer ligações com as imagens. Essa imagem ela é trabalhada na mudança do visual do ambiente, o quanto esse ser humano, enfim,
ele está interferindo nesse meio ambiente. Essa produção desse lixo, quão ela é necessária. E aí ele traz aí na atividade um texto, né, que ele fala o lixo e a sua classificação, e a importância da reciclagem também. Então, é um material rico, muito rico, que está no currículo em ação, onde o professor já vai trabalhar, né, porque ele já é interligado ali no material do Ler, Escrever e Sociedade e Natureza, deste ano, 2021. E olha o quanto rico é essa atividade. A partir do momento que você identifica as habilidades que você consegue colocar, fazer ligações aqui, isso comprova muito claramente a interdisciplinaridade aí em uma atividade de uma aula apresentada, tá? Então, é bem rico para que o professor trabalhe e não sai fora da rotina. Não é nada que o professor tenha muito que sair fora do que ele já está trabalhando. Mas é um tema que precisa ser abordado, né? Então, a partir deste conhecimento, o professor consegue se unir com a escola, com a gestão, com a equipe pedagógica e a família, enfim, a sociedade no entorno da escola, através dos alunos, através da atividade dos alunos, desenvolver um projeto lindo, e eu espero e eu tenho certeza, aliás, que virão muitos projetos apresentados para a gente através das evidências, né, enviados, e a gente vai ficar aguardando ansioso por isso, tá? Nos anos iniciais, eu termino aqui a minha fala e passo para a professora Patrícia, que ela vai dar continuidade aí com os anos finais. Obrigada por enquanto. Obrigado, Lilian. Dando continuidade, então, agora em relação aos anos finais, que vem de novidade para 2021, né? Os anos finais já trabalham há uns anos em relação aos resíduos sólidos, agora vai fazer parte do programa Alfabetização Ambiental. Então, aqui eu trouxe algumas habilidades que são trabalhadas no 7º ano relacionadas à temática resíduo sólido. É importante aqui vocês observarem que não é uma temática relacionada apenas às ciências. Então, quando eu estou falando em meio ambiente, todo mundo olha para o professor de ciências, mas essa habilidade não é só do professor de ciências. Essa habilidade ela vai ser passada aqui em relação a português, vai ser encontrada também em geografia, até em matemática, de forma interdisciplinar, né? Isso é importante, essa comunicação entre os professores. Eu, em sala de aula, já fiz muito isso. Então, estou conversando com os meus colegas. Olha, eu estou trabalhando sobre resíduos sólidos. Olha, mas eu estou trabalhando tal dia também, estou trabalhando, só que de formas diferentes, né? E isso é muito importante. Então, aqui, lendo, né, a habilidade, ensino fundamental, 7º ano, ciências, habilidade 5. Quando a gente fala sobre uma habilidade relacionada a resíduos sólidos no 7º ano, o que se pensa é reciclagem e compostagem, que, como eu disse, não é mais nosso foco. Nosso foco é não utilizar, né? E eu acredito que esse assunto ele deve ser muito abordado em relação aos alunos. Como a gente está trabalhando um aluno protagonista, que é autônomo, solidário e competente, é muito importante essa parceria do aluno para ele estar à frente desse programa. Tanto os alunos pequenininhos lá do 4º ano, quanto o 7º, é importante o aluno estar à frente, ele participar do programa, ele participar da ação, ele saber o que está acontecendo, tá? Para a gente trabalhar logo de início o protagonismo do aluno. Próximo slide. Então, nós temos aqui um recorte do caderno do aluno, do Currículo em Ação 2021, onde a gente trata a temática resíduo sólido na atividade 3, né? Onde fala retomando conceitos do Cerrado e Mata Atlântica. Então, aqui é apenas uma sugestão de atividade para o professor trabalhar com seus alunos. É claro que o professor pode complementar o seu trabalho relacionado a isso,
né? Ele pode ter essa parceria com outros professores. Eu acredito que seja muito importante. Aqui é só para os professores verem que que esse tema ele está no caderno do aluno, é uma habilidade a ser desenvolvida que está relacionado à temática, né? Então tem que ser colocado em prática. Pode passar, por favor, o próximo slide. Finalizando, né? Nós temos aqui quais são as perspectivas do programa Alfabetização Ambiental. Então, como eu disse lá no início da formação, esse programa ele começou em 2019, então ele vem crescendo agora em 2021, e o objetivo dele não é estagnar, é continuar crescendo, é continuar evoluindo. Então, a primeira temática foi conservação da biodiversidade, que continua com os segundos anos, né? Depois passamos para resíduos sólidos nos quartos sétimos e damos continuidade sem ter um fim, continua assim em outros temas. O objetivo do programa é ser ampliado a cada ano. Então, quais seriam as próximas temáticas a serem abordadas? A proteção de mananciais, alfabetização oceânica, consumo sustentável, mudanças climáticas, etc. Pergunta, Patrícia, posso trabalhar essas temáticas em sala de aula antes do programa Alfabetização lançar esses temas? Com certeza, está relacionado com preservação do meio ambiente, conscientização de todos, trabalha o protagonismo do aluno em relação à preocupação com a sociedade, com o meio em que vive. Pode trabalhar sim, o professor tem autonomia para desenvolver trabalhos, projetos, todos relacionados a isso, tá bom? Então, qual que é o principal objetivo do programa? É trazer novos horizontes aos estudantes, fortalecer a perspectiva socioambiental em seus processos de ensino-aprendizagem. Então, eu estou trabalhando aqui habilidades que eles devem desenvolver, e essas habilidades, elas se repetem, né? Então, é por isso que é importante o professor sempre estar retomando. Então, eu estou no 7º ano. Não digo no 7º, eu estou no 4º ano. O meu aluno do 4º ano passou no 2º ano, hoje, meu aluno do 4º, passou em 2019 pelo 2º ano, com o início do programa em relação à preservação da biodiversidade. Faz um diagnóstico com a turma. Vocês lembram sobre o programa que foi passado, iniciou em 2019, o que aconteceu, o que foi importante na vida de vocês? Faz esse momento de reflexão com as crianças, para depois dar continuidade, entendeu? Olha, agora nós estamos no 4º ano, o programa está dando continuidade, agora vai se tratar em relação aos resíduos sólidos, eu acho importante. Outra coisa também muito importante é em relação à adaptação curricular para os alunos da educação especial. Então, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, até os alunos da educação especial, o professor tem que buscar estratégias para adaptar o currículo em relação a essa temática, que é muito importante, tá bom? Então, ter esse carinho, esse respeito pela educação especial. Como eu posso adaptar o currículo para trabalhar essa temática com a educação especial, com os meus aluninhos da educação especial, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui é nosso material de referência, que é o relatório do Programa Alfabetização Ambiental de 2019, a resolução conjunta do CIMA e da SEDUC de 1 de 2019, a legislação de referência citadas, né, no caso do currículo paulista, e mais o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Tudo isso também vocês podem acessar pelo site da IFAP ou até mesmo pelo Google, tá? Você procura lá o site da Alfabetização Ambiental, tem tudo explicando sobre o que a gente está trabalhando aqui com vocês. Pode continuar. Aqui, por fim, né, uma reflexão do meu querido de muitos, Paulo Freire, né, nosso mestre. A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel, recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que os professores auxiliem no despertar dos alunos, o quanto eles são importantes para a sociedade, o quanto eles podem fazer a diferença,
o quanto eles podem mudar essa realidade de mundo que a gente tem, né? De um acúmulo de lixo, das pessoas não se preocupar com o próximo, da agressão ao meio ambiente. Então, é despertar isso no aluno. Pode passar para o próximo. Por fim, aqui eu deixo para vocês os nossos e-mails institucionais para esclarecimentos de dúvidas, caso venha, né, ter os professores, a unidade escolar, os coordenadores. Então, aqui está à disposição o meu e-mail de PCNP de Ciências e os PCNPs dos anos iniciais que estão aí para atender vocês, para esclarecer possíveis dúvidas, tá bom? Mais uma vez, eu quero reforçar que é importante que hoje é o primeiro dia, é a primeira formação, estamos dando início, vamos marcar diálogos para a gente poder conversar, para a escola trazer a sua realidade, trazer as ideias de projeto. É importante que após, terminei hoje a formação, o coordenador, de repente, no ATPC vai deixar um momento ali com os professores e seus pares para refletir quais são como que eu posso trabalhar com as turmas citadas, o que vai ser acrescentado àquela comunidade escolar, qual foi o benefício desse programa de alfabetização ambiental, tá bom? E é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a participação dos PCNPs dos anos iniciais, do Antônio, que está aí, que vai editar o vídeo, da professora Lilian, que está aqui junto comigo, da professora Carla, que também participou, que trouxe o vídeo de sensibilização. Muito obrigado. Espero que realmente a gente fique na expectativa para o nosso encontro ao vivo, aguardando possíveis evidências. Muito obrigada às escolas que mandaram suas evidências em 2019. E ficamos no aguardo de próximas evidências a serem enviadas agora em 2021. Tenham todos um bom trabalho, um bom dia e até o nosso próximo encontro. Passo a palavra agora à professora Lilian. Obrigada, professora Patrícia. Então, finalizando essa nossa formação e ansiosa por ver, né, os trabalhos de vocês, assistir, que nós vamos bater muitas palmas para vocês, enfim, tenho certeza. Eu sei que estamos num momento difícil, mas nós precisamos nos mobilizar, como já o nosso mestre Paulo Freire fala bem, nos organizar para que os nossos futuros grandes homens e mulheres aí consigam mudar o mundo, né? Porque o ambiente, né? A poluição ambiental, ela está muito grande e os pequenos gestos, através desses pequenos gestos que a gente pode educá-los dentro da escola mesmo, e às vezes é uma coisa simples que eles não têm esse hábito, já conseguimos fazer uma grande mudança, né? Vamos esperar aí os retornos de vocês, os projetos, as boas práticas. Vocês podem enviar também, como a professora Patrícia já falou, através dos e-mails da gente que está aí, tá? E é isso. Vamos aguardar ansiosos para nosso encontro presencial, que está breve, né? Com bastante trocas por fazer, tá bom? Obrigado mais uma vez pelas participações e agradeço a oportunidade de trocar com vocês esse momento. Obrigada.